Pessoal, pesquisa de marketing, né? Pesquisa de marketing, algo que a gente vive dentro do ambiente das empresas ou dentro do ambiente das organizações de maneira rotineira. Isso, pelo menos, deveria ser uma realidade. Ah, Pesquisas de mercado ou pesquisas de marketing, elas servem como balizadores, orientadores, direcionadores de estratégias. Então, vejam, uma empresa que deseja mudar a estratégia de produto, digamos que a empresa queira inserir novos produtos no mercado, ela está percebendo que os seus produtos estão assim já há muito tempo sendo ofertados, sem novidade alguma, sem nenhum tipo de agregação de valor. E aí o que ela faz? Ela lança um produto. Ela lança um novo produto? Não. Ela primeiro tem que perguntar para os seus clientes o que eles gostariam de ter de diferente dos produtos dela. Ou, digamos, se for uma indústria, agora se for uma loja de varejo, de maneira constante, ela tem que fazer perguntas para o cliente do que ele sentiu falta ali no ambiente do varejo, o que ele gostaria de encontrar naquela loja. A empresa ela vai ter um retorno mais positivo e um retorno verdadeiro dos clientes retidos, dos clientes fiéis, né? Então, eu tenho muita resistência em falar sobre a palavra fidelização, né? Eu já até compartilhei com vocês aqui no início da disciplina, né? Que quando a gente fala, quando a expressão fidelização, ela volta para o passado, né? Ou para as empresas que estão pioneiras, ou para as empresas que são detentoras exclusivas de um produto, porque a fidelização ela tem relação com troca, com compra. Quando você é fiel, você só compra daquela empresa, você não compra de outra. E isso se torna muito difícil, considerando o que a gente vive hoje, considerando a quantidade de empresas que já estão no mercado, considerando a competição, considerando a modernidade, considerando a internet, né? Considerando o mercado digital e-commerce. Então, quando a gente fala sobre fidelização, a gente está falando de restrição de compra. Ou seja, ou restrição de oferta, ou restrição da sua opção, da sua opção de compra. Então, veja, digamos que a Carol utilize não, ela frequenta há 15 anos o mesmo salão de beleza. 15 anos, viu, Carol? Usando o mesmo salão de beleza. A Carol não tem a menor interesse em procurar outro salão, porque, na opinião dela, ali eles já conhecem ah, as suas preferências. Ali naquele salão, eles já conhecem as resistências, né? Ali no salão, eles conhecem as cores, o jeito dela, né? Enfim, os segredos. Então, veja, ela não tem menor interesse. Então, eu posso até arriscar que a Carol é fiel àquele empreendimento, àquele negócio. Ela é fiel. Agora, existem ramos de atividades, como supermercados, restaurantes, é, boutiques, né, sorveterias, que são difíceis de fidelização. Então, nesse caso, eu prefiro falar sobre retenção. Por quê? A retenção, ela não exclui você comprar frequentemente, ela não exclui o cliente comprar frequentemente no mesmo estabelecimento, mas a empresa passa a ter um respeito muito forte em, em se esforçar para trazer aquele cliente de novo. Por quê? Porque aquele cliente ele é sensível a preço, ele é sensível a um atendimento bom, ele é sensível à inovação no layout, ele é sensível a conforto.
E se um outro concorrente ofertar isso, ele pode deixar de comprar, ele pode deixar de ter preferência de compra naquele estabelecimento para comprar em outro. Daí a expressão retenção. Daí a expressão de não fidelizar, porque a fidelização não importa o quão atencioso ou não você é. O cliente vai voltar a comprar de você porque não tem outro lugar para ele ir. No passado, para mim não tão distante, 25 anos atrás, cidades do interior, né, você encontrava um supermercado, uma padaria, um alfaiate, ou, né, quer dizer, não te resta alternativa a não ser comprar daquele local ou naquele lugar. Então, se o atendimento é bom ou se o atendimento é ruim, não te resta opção a não ser comprar ali. Quer dizer, você está sendo fiel porque não tem opção de compra. Veja como as pessoas viviam, né? As limitações do passado. Então, veja, gosto de falar sobre gosto de falar sobre a expressão retenção, só que ela não é popular, né? O que é popular é a expressão fidelização. Quando a gente fala sobre fidelização, todo mundo entende. Então, veja, pesquisa de mercado é importante? É importante, né? Para quê? Para nós, conhecermos, de certa forma, conhecermos o que nós queremos desenvolver, se eu posso dizer assim, né? Eu vou só pegar emprestado aqui um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui rapidamente, para eu tentar refletir com vocês o porquê que se faz pesquisa de mercado, né? Por que se faz pesquisa de mercado, né? Quais os motivos de se fazer pesquisa de mercado? Então, vamos lá. Nós fazemos pesquisa de mercado para conhecer o perfil do consumidor. Nós fazemos pesquisa de mercado para isso. Muitas empresas, novas ou antigas, elas não sabem ou elas desconhecem quantas vezes o seu cliente frequenta a empresa. Qual a periodicidade? As empresas não sabem, né? A empresa não sabe onde o seu cliente reside, onde o seu cliente mora, se o seu cliente é casado ou não, se tem filhos ou não. Não sabe se o seu cliente, os hábitos de consumo do seu cliente. Então, é muito importante fazer uma pesquisa de mercado para conhecer o perfil do seu consumidor. Para quê? Para você elaborar estratégias direcionadas a ele. Isso é extremamente importante, né? Um outro motivo para fazer pesquisa de mercado, né? Obter informações sobre o mercado concorrencial. A empresa precisa entender como se comportam os seus concorrentes. É importante para a empresa saber disso. É importante para a empresa saber quantos concorrentes tem. Se os concorrentes possuem produtos iguais ou melhores ou inferiores aos seus. Os preços praticados pelo seu concorrente. As estratégias de marketing utilizadas pelos seus concorrentes. Se os seus concorrentes utilizam rádio, outdoor, estão no Instagram, estão no Facebook, se eles fazem impulsionamento orgânico ou patrocinado, como que eles trabalham? Se eles fazem sorteio virtual, se eles fazem sorteio presencial, se isso muda o resultado final dele. Então, veja, você tem que se esforçar para fazer uma pesquisa também para saber como que está acontecendo, como que está a dinâmica do mercado concorrencial que você está inserido. Isso é muito importante, né? Outro tipo de pesquisa de mercado que é extremamente importante, a aceitação dos seus produtos, aceitação do layout da sua empresa, aceitação do ponto de venda que você está, né? Aceitação do seu atendimento. Então, veja, é muito interessante
Cada item desse aqui uma pesquisa, né? Eu estava lendo recentemente uma empresa que estava fazendo uma pesquisa para saber sobre comportamento sensorial dos clientes em relação à loja. O que é comportamento sensorial? Como que os clientes percebiam cheiro e como que os clientes percebiam visualmente aquela empresa. Se eles achavam a empresa, se eles achavam a fachada bonita, se a fachada já conseguiu fazer com que alguém entrasse e comprasse, se ao entrar naquele lugar, se eles notaram algum cheiro interessante, um perfume, se esse cheiro marcante ou se esse perfume foi fator de influência para o cliente comprar na loja, entrar e comprar. Então, comportamento sensorial é coisa moderna, né? Então, é coisa interessante, né? As empresas se preocuparem com isso. Algo que é muito, muito interessante, né? Você perguntar para o seu cliente sobre o seu atendimento. Talvez seja uma das pesquisas ou uma das interrogações mais comuns que existe. Saber qual é o comportamento do cliente frente ao seu atendimento. Agilidade no atendimento, cordialidade no atendimento, né? Conhecimento do produto pelo vendedor. Então, veja, é muito interessante, muito importante fazer pesquisas nesse sentido, né? Qual outro tipo de pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado para abrir novos negócios. Sim, para conhecer demanda e oferta de produtos que o seu negócio vai ofertar. Então, muitas empresas fracassam com boas propostas porque elas não fazem pesquisas de mercado antes de começar o negócio. Quer dizer, você vai abrir uma panificação, uma confeitaria em um determinado local que você julga que não tem concorrência, que você julga que as pessoas dali têm carência, mas aquele potencial executivo, o empresário, o empreendedor, ele não fez sequer uma pesquisa com os moradores da região para saber onde que eles compram o pão, onde que eles compram os produtos de confeitaria, bolos, doces, onde eles compram isso. E se eles não compram na região, porque eles gostam de comprar quando estão voltando do trabalho? Veja, são interrogações, perguntas que precisam ser respondidas. O empresário tem que ficar tranquilo, ou pelo menos mais calmo, menos ansioso, de posse desses dados, né? Agora, o que deixa o empresário, o potencial empresário, o empreendedor, a abrir o negócio é porque ele desconhece a demanda do produto dele naquela região. Como que você diminui essa ansiedade? Fazendo pesquisa, fazendo pesquisas. Então, é muito interessante você observar o que está acontecendo no ambiente empresarial para você ter um insight do que você pode descobrir para ser um ponto positivo para você, para ser uma estratégia de negócio para a sua empresa, né? Nós não costumamos fazer perguntas, na nossa vida pessoal, nós não costumamos fazer perguntas quando nós temos alguma dúvida, né? Quando você está em um relacionamento aí, você não pergunta para a pessoa lá o que você gosta, ou você tenta adivinhar, né? Tentar adivinhar é um risco. Por quê? Porque você pode gastar dinheiro em alguma coisa, na hora de presentear, você não agradar, né? Então, veja, você tem que perguntar, você tem que indagar. Quando a gente vai em um médico para fazer o diagnóstico de alguma coisa ou de algum incômodo que você está sentindo, você chega lá no médico e fala, olha, estou com a dor aqui. Ele vai te encher de perguntas e vai te recomendar exames. Por quê? Ele está querendo informação. Ele está querendo informação. Primeiro grupo de informação, de você, verbalmente.
Depois do outro grupo de informação, diagnósticos, raio-x, e etc. Exames de sangue. Ele está querendo informação para tomar uma decisão. Qual é a decisão que ele vai tomar? Te indicar o tratamento. Não é assim que funciona? Se é assim que funciona na nossa vida pessoal, se é assim que funciona na medicina, é assim que funciona no ambiente empresarial. A empresa não funciona direito, ela não acerta direito se ela não perguntar, né? Então é muito interessante. E é claro que existem vários outros motivos, né? Eu elenquei esses motivos aqui só para dar um start, né? Só para dar um start. Mas as pesquisas de mercado, as perguntas de mercado, os questionamentos de mercado são inúmeros, né? São inúmeros, inclusive relacionados a profissionais que estão disponíveis no mercado que você não tem. É uma pesquisa de mercado. Digamos que você esteja procurando um profissional muito escasso. Você tem que fazer uma pesquisa, tem que achar esse cara, onde ele está localizado. Você quer buscar uma parceria, você quer buscar um convênio, você quer buscar fazer uma fusão, você quer, enfim, você quer alguma estratégia para se unir a outra empresa, você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que buscar esse parceiro, né? Então, é um esforço muito forte em que a empresa faz para ir atrás, né? Então, ok, pesquisa de mercado. Qual é a definição de pesquisa de mercado ou pesquisa de marketing? Dá na mesma, né? É uma investigação sistemática. Por que que a gente começa com esse tipo de expressão, né? Ela é sistemática porque ela tem que acontecer segundo um passo a passo. Ela tem que acontecer segundo regras. Ela tem que acontecer segundo normas. Tem roteiro. Tem roteiro para se fazer pesquisa de mercado, né? Não é simplesmente você sair fazendo perguntas, né? Um grande erro, nossa, quantas vezes eu já vi pesquisas de mercado, né, com escalas dicotômicas, o tempo inteirinho na pergunta, no questionário, perguntas dicotômicas. Isso é um furo de pesquisa, né? Considerando o questionário, já indo um pouquinho mais à frente e trabalhando um instrumento de coleta de dados, né? Que são pesquisas, escalas dicotômicas? Sim e não. Sim e não. Então, sei lá, 15, 20 perguntas com sim e não. Isso é um furo muito grande. A gente sabe que as escalas dicotômicas ela têm a sua importância resguardada, mas elas estimulam. Quando se coloca uma pergunta com escala dicotômica, é justamente porque você quer utilizar, fazer uma outra pergunta específica, né? Com múltipla escolha, utilizando a escala de Tolstorne, né? Utilizando a escala de Osgood, nós vamos falar sobre isso também, né? Mas não, nós não podemos ter esse tipo de erro. Então, nós temos que saber o passo a passo, a regra, né? Nós temos que saber a dinamicidade, né, de uma pesquisa, né, da investigação. Ela tem que ser controlada por quê? Porque a pesquisa de mercado ela não se resume em ser feita uma vez somente. A pesquisa de mercado ela tem que ser feita constantemente. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado hoje, daqui 3 meses ou 6 meses você faz outra, depois de um determinado tempo você mede de novo, justamente para ser possível comparar o que era antes e o que é hoje. Digamos que você faz uma pesquisa concorrencial hoje. Você tem ali um perfil dos seus concorrentes. E aí você fica tranquilo acreditando que você é o melhor, que você não precisa se preocupar com ninguém. E não faz mais. Daqui a 6 meses você vê o mercado concorrencial à sua frente. E você assusta. Quer dizer, você ficou parado, seus concorrentes andaram, eles inovaram, colocaram novos produtos no mercado, eles inovaram no atendimento, inovaram no layout, inovaram nas estratégias de propaganda, e você ficou acreditando lá que você era líder, né? Então é interessante fazer um estudo frequente, periódico, né? Então a pesquisa de mercado, ela é empírica,
né? Porque requer pesquisa de campo, ela tem que ser crítica, porque você tem que fazer e pensar, fazer e pensar, fazer e pensar o tempo todo. Crítica também, porque precisa de ter várias avaliações. Você não pode fazer uma pesquisa de mercado, simples, elaborar, planejar essa pesquisa de mercado dentro da sua sala, dentro do seu gabinete. Você tem que pedir opiniões de profissionais, outras percepções para você conseguir acertar, né? Algo muito importante dentro da pesquisa de mercado é elaborar objetivos, né? Quando se elabora objetivos de maneira acertada, toda a sua pesquisa de mercado ela é direcionada para o alcance dos resultados almejados. O que acontece muito? De maneira intuitiva, a empresa não contrata profissionais, tenta fazer a pesquisa de mercado ela própria, não tem contingente para isso, elabora um questionário de qualquer forma, aplica esse questionário e depois tem, claro, resultados desta pesquisa. Em alguns casos, ele fica com aquele monte de informações na mão e não conseguem aplicar, não conseguem utilizar aquelas informações, porque não teve nem um tipo de objetivo antes de aplicar aquela pesquisa, né? Então, é muito importante. Então, marketing, pesquisa de mercado é a investigação sistemática, controlada, empírica e crítica de dados com objetivos, de descobrir e descrever fatos, de verificar a existência de relações presumidas entre eles, com variáveis ou não, vou falar sobre isso, referente, claro, seus produtos, seus serviços, suas ideias, suas propostas, né? Do seu plano de negócios, do serviço inovador que você está se propondo a inserir no mercado, né? De produtos que não existiam e que você está buscando inserir no mercado, você está querendo ser pioneiro em algum tipo de ramo de atividade, né? Então, são ações que você faz, são ações que você faz para perceber como que está o cenário atual, né? É uma fotografia que a gente faz, se a gente pudesse registrar a imagem daquilo que a gente está querendo e enxergar, né, rapidamente. Como às vezes isso é impossível, a gente faz a pesquisa de mercado para conhecer o comportamento, né? Como que aquilo, objeto de desejo da nossa investigação, como que esse objeto está se comportando. Hum? Primeiro ponto da pesquisa de mercado é a elaboração do problema de pesquisa, né? É claro, vou só dar uma avançadinha rapidamente aqui, é claro que você precisa perceber, de fato, qual é a dor, né? É uma expressão muito famosa, né? É muito comum, inclusive, a gente fazer, a gente querer saber qual é a dor do empresário. Qual é a dor do empresário? O que que ele quer saber? O que que a empresa quer saber? Qual é a dor do contratante? Qual é a dor da empresa, né? De certa forma, esta pergunta, ela se assemelha às nossas perguntas acadêmicas. Ela se assemelha com as perguntas que a gente faz academicamente falando, né? Você, de repente, está fazendo o seu TCC e está estudando aqui pesquisa de mercado, né? E tem relações por quê? Porque você vai ter que fazer uma pesquisa de campo, né? Claro que não são todos que vão conseguir fazer uma pesquisa survey, né? Uma pesquisa de campo, não são todos, mas invariavelmente todos vocês vão ter que fazer uma pesquisa, uma pergunta problema, né? Eu vou arriscar aqui ajudar pelo menos a gente brincar aqui um pouco
a elaboração dessa pergunta-problema. Então, vamos ver aqui, ó. Pergunta-problema. Vamos colocar aqui um tema bem comum para a gente ficar para nós ficarmos alinhados aí, né? Não querendo ser simplista, mas querendo ser prático. Então, deixe-me fazer uma pergunta aqui, de repente, que é a dor de muitos empresários por aí, né? Qual é a percepção dos clientes sobre o atendimento? Pronto. Olha aí, ó. Uma pergunta simples, né, que de repente incomodam muitos executivos. Talvez seja uma pergunta que deve ser feita periodicamente. Talvez não seja uma pergunta que seja feita apenas em determinado momento, mas uma pergunta para ser repetida constantemente, né? E aí, fazendo essa pergunta, você pode, de imediato, já refletir no seu objetivo, né? De posse dessa pergunta, você já pode refletir sobre o objetivo do seu estudo, né? O objetivo. Vou colocar aqui o objetivo geral primeiro. Então, qual é o objetivo geral, considerando uma pergunta-problema? Vou só fazer uma pequena adequação aqui, ó. Então, conhecer a percepção dos clientes em relação ao atendimento. Eu posso até ser mais específico ao atendimento físico ou ao atendimento na loja, a loja física, porque pode ser que a sua empresa faça atendimento virtual. E nesse contexto, eu quero conhecer a percepção dos clientes em relação ao atendimento na loja física. Eu só vou fazer uma adequação também na pergunta-problema, né? Para a gente ser mais específico, né? Então, aqui, qual a percepção dos clientes em relação ao atendimento na loja física? Beleza! Então, aqui, olha, eu tenho uma pergunta-problema e aqui eu tenho um objetivo geral, em linhas, de maneira, assim, assertiva. São as primeiras discussões que devem ser feitas para você fazer uma pesquisa de mercado. O que eu faço em sequência? Eu faço em sequência, eu coloco em sequência aqui a identificação de alguns indicadores. Então, olha só, a elaboração dos indicadores de pesquisa. Tá? Então, veja só, vocês estão querendo saber qual é a percepção dos clientes em relação ao atendimento na loja física. Ok. Então, quais são os indicadores? O que é que eu vou querer conhecer sobre a ótica do cliente? Eu até comentei aqui antes. Eu quero conhecer ali a agilidade no atendimento. Quero conhecer isso, né? Então, o primeiro indicador aqui é a agilidade no atendimento. Qual outro indicador? Eu quero aqui conhecer a cordialidade. Eu quero aqui conhecer a cordialidade no atendimento. Beleza. Mais um indicador. Só mais um indicador sobre a ótica de atendimento. Eu quero saber o conhecimento do produto pelo atendente ou pelo vendedor, né? Quero saber qual é a percepção do meu cliente em relação a esses três indicadores. Ó. São três indicadores que eu quero que me interessam. Até porque, pessoal, uma pesquisa de mercado, quando a gente fala pesquisa de mercado, é muito difícil a gente dissociar do questionário. É muito difícil. Quando eu estou elaborando aqui
os meus indicadores, eu já consigo perceber a estrutura do meu questionário. Por quê? O questionário é o instrumento principal de todo esse processo. Se o meu instrumento tiver falhas, se o meu instrumento tiver defeitos, perguntas inconsistentes, perguntas desnecessárias, eu estou perdendo tempo de quem elaborou aquele instrumento e perdendo mais tempo ainda do cliente tentando responder alguma coisa que não vai ser utilizado para nada, né? O terceiro ponto, o que eu faço? Terceiro ponto, eu elaboro os objetivos específicos da minha pesquisa. Eu elaboro os objetivos específicos. Então, agora, o que eu já tenho? Agora eu já tenho os meus indicadores. Né? Eu tenho os meus indicadores aqui, ó. Então, fica mais fácil, né? Eu só vou agora preencher as lacunas aqui para elaborar o meu objetivo. Então, veja, descrever a agilidade no atendimento físico ou atendimento na loja física. Ok, está aqui, ó. O meu indicador está presente dentro do meu objetivo específico. Né? E se vocês tiverem um pouco de sensibilidade, vocês vão perceber que eu estou dando aula de TCC. Vocês vão perceber que eu estou dando dicas do TCC. Né? Então, é assim que é uma forma bem interessante de se fazer objetivos específicos para o seu TCC, não só para a pesquisa de mercado. Né? É claro que aqui eu já estou pensando no meu instrumento de coleta de dados e que cada indicador desse vai ter que me gerar, no mínimo, uma pergunta. No mínimo, uma pergunta, para eu tentar responder a agilidade. Claro que cada objetivo aqui, nós temos que nos esforçar para escrevermos aí 3 perguntas com um objetivo, né? Mas, em linhas gerais, pelo menos uma pergunta você tem que elaborar para atender esse objetivo específico, né? Então, o segundo objetivo, apontar ou descrever, melhor para não repetir aqui, levantar a cordialidade no atendimento percebida pelos clientes nas lojas físicas. Tá aí, ó. Então, aqui eu tenho o meu segundo objetivo específico com foco no meu indicador. E agora eu vou para o último objetivo específico, né? Levantar, descrever, diagnosticar o conhecimento do produto pelo vendedor no momento do atendimento. Né? Então, veja, eu quero saber o desempenho, em outras palavras, de repente, um outro objetivo, o desempenho do vendedor em relação ao conhecimento do produto no momento do atendimento. Então, vocês percebem que esses 3 objetivos específicos aqui, eles são objetivos perfeitamente execuíveis com um questionário, com um instrumento de coleta de dados aplicado com o meu cliente, né? Então, vejam só, é muito interessante e importante não deixar passar nenhum detalhe que nós conversamos até aqui. Por quê? Veja só, a primeira fase é a elaboração da pergunta-problema. Em seguida, a segunda etapa, ela está relacionada ao planejamento da pesquisa. E o que de certa forma, vem primeiro, o primeiro componente para se fazer o planejamento da pesquisa? A definição dos objetivos. Então, primeiro, eu me esforcei
para fazer a pergunta-problema. E, em segundo ponto, eu me esforcei para elaborar o objetivo geral, os indicadores e os objetivos específicos. Ok? Em terceiro plano aqui, nós vamos trabalhar o aquecimento. Eu nem digo o estabelecimento, digo o aquecimento das questões da pesquisa. Né? Por que o aquecimento? Porque você não vai fazer e vai fechar essas perguntas, de maneira que não vai elaborar novamente. Você vai elaborar em primeira fase, depois vai fazer pré-testes, né? Ou testes de elaboração primeiro, para depois fazer pré-teste de campo. E aí sim, né? Claro, depois ir para campo fazer a pesquisa. Mas até então, você vai fazer o aquecimento e o estabelecimento das questões de pesquisa. E voltando aqui para o nosso exercício, eu posso tentar fazer, ou pelo menos aquecer aqui, a elaboração de perguntas. Né? Eu posso fazer esse aquecimento aqui. Né? Eu posso fazer um aquecimento aqui. Ó. Veja, eu quero elaborar perguntas considerando este primeiro objetivo específico. Né? Então, eu posso fazer uma pergunta simples aqui, ó, só para efeito didático. Né? Qual o nível de conhecimento que o senhor possui sobre sobre a agilidade do atendimento? E aí, beleza, eu vou utilizar aqui uma escala de Likert rapidamente, só para demonstrar, né? Extremamente satisfeito, parcialmente muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito e extremamente insatisfeito. Só para a gente fazer aqui, cumprir, de repente, os requisitos para atender o nosso a passo para elaborar a primeira pergunta. Em linhas gerais, eu utilizei aqui uma escala tipo Likert de 5 pontos, né, em que duas alternativas são positivas, uma alternativa é neutra e duas alternativas são negativas. Fiz a minha pergunta para atender a este objetivo específico. Né? Considerando também um fato assim que não se pode deixar passar. Né? Talvez eu esteja até aqui adiantando algum conteúdo, mas é passível de se discutir. Um instrumento de coleta de dados, existem três elementos. Três elementos compõem o instrumento de coleta de dados. Né? Então, nós podemos colocar aqui, são grupos de perguntas. Né? Então, o primeiro grupo de perguntas, perguntas demográficas. O que são as perguntas demográficas? Né? São o primeiro grupo que vem encabeçando ali o instrumento de coleta de dados. São perguntas que visam conhecer o respondente. Né? São perguntas que visam fazer uma fotografia do perfil daquelas pessoas. Então, aqui você vai fazer perguntas de gênero, perguntas de faixa etária, perguntas de escolaridade, perguntas de residência, perguntas sobre perfil profissional, se couber, né? Se você acreditar que esse grupo de perguntas fazem sentido para você descobrir quem é o cliente. Não pode, um fato, não se pode colocar um instrumento de coleta de dados muito extenso. É um erro grave. Colocar um instrumento de coleta de dados muito extenso. Né? Então, o segundo grupo de perguntas, perguntas objetivas. Muito cuidado para interpretar este segundo elemento. Perguntas objetivas não quer dizer que são fechadas, porque esses três elementos aqui, eles valem tanto para estudos quantitativos,
como para estudos qualitativos. Os estudos quantitativos, ok, são perguntas fechadas. Já os estudos qualitativos possuem perguntas abertas. Então, como colocar um elemento perguntas objetivas em estudos qualitativos? É que este grupo de perguntas que vem em segundo lugar, são perguntas que refletem aos objetivos da sua pesquisa, ou seja, perguntas para atender esses três objetivos. Por isso, perguntas objetivas, certo? E o terceiro elemento, ou terceira categoria de perguntas, são dados ou perguntas de checagem. O que são essas perguntas, ou o que são esses dados de checagem? São perguntas para identificar o respondente. Não é sempre que se coloca esse grupo de perguntas em uma pesquisa de mercado. Não é sempre que se coloca isso. Veja só, se você está fazendo uma pesquisa dentro da loja, e você quer saber a percepção de maneira anônima. Por quê? Porque se você fizer uma pesquisa de mercado dentro da loja e identificar os seus respondentes, talvez ele não fique à vontade e talvez você não tenha veracidade nos dados coletados. Se o seu atendimento foi ruim ou se você não agradou o seu cliente em algum determinado momento, ele vai ficar constrangido, pelo menos a maior parte das pessoas, né? Pelo menos a maior parte das pessoas vão ficar constrangidas em te dar uma avaliação negativa na sua frente, né? Agora, veja, se for uma pesquisa anônima, você não vai ter perguntas de checagem, né? Você não vai perguntar o nome dele, o e-mail dele, o telefone. Você não vai perguntar esse tipo de coisa. Então, talvez nessa estrutura de pesquisa de mercado, com uma pesquisa interna, né, com o seu cliente no ambiente da loja, talvez você dê um display para ele, né? Empresas mais modernas estão trabalhando com display, com app, né, com link, inclusive com bônus para responder as pesquisas, né? A Subway, por exemplo, ela tinha uma estratégia de marketing, de pesquisa de mercado, para saber a satisfação do cliente pós-compra. Então, ele saía dali, recebia um código para entrar no site, ele entrava no site, respondia a pesquisa de mercado e ganhava um bônus. Ganhava um bônus depois de ter respondido, né? Ganhava um desconto na próxima compra, ele ganhava um bônus. Então, veja, de certa forma, não tinha dados de checagem, mesmo o cliente comprando depois. Agora, vejam o seguinte cenário. Você recebe na sua residência o presidente de bairro. E aí o presidente de bairro está fazendo uma pesquisa de mercado, uma pesquisa com os moradores da sua quadra, né, para saber o interesse ou para saber a aceitação dos moradores daquela quadra em receber uma determinada empresa. A princípio, você acha que o problema que tem em abrir uma empresa aqui, por que precisa? Né? Toda cidade tem o zoneamento urbano. E para abrir alguns negócios, precisa-se ter a anuência dos moradores. E aí, digamos que no final desse instrumento, tenha lá seu nome, para você colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone, né? Você ficaria à vontade em colocar seus dados no final desse instrumento de coleta de dados? É o presidente de bairro que está passando em todas as residências para aplicar uma pesquisa para saber a aceitação dos moradores sobre a aceitação de uma empresa ali, né? Então, o que pode? Pode ter vantagens e desvantagens em ter uma empresa uma quadra residencial, né? Uma das vantagens é você ter, de repente, o produto ou o serviço de maneira mais acessível. Entretanto, você tem muito movimento de carro, né, que antes não tinha, né? Às vezes tem crianças que brincam ali nas ruas. Enfim, talvez eu
teria interesse em colocar meus dados no final do instrumento para depois receber essa pesquisa, receber o resultado dessa pesquisa no meu e-mail, né? Já que eu sou um interessado direto com os resultados dessa pesquisa. Então, nesse caso, caberia dados de checagem, perguntas de checagem. Então, muito interessante evidenciar essa divisão do instrumento de coleta de dados, né? Perguntas demográficas, perguntas objetivas e perguntas de checagem. Então, aqui, nesse caso, olha, tem-se também, então, o estabelecimento das questões de pesquisa. E depois, a formulação de hipóteses. A formulação de hipóteses, elas são não obrigatórias. O que são a formulação de hipóteses? Você observa aqui que você tem 3 objetivos, né? Você tem 3 objetivos. Qual seria a sua opinião como executivo, como gerente, como dono do negócio, o seu palpite em relação a essas realidades? Em relação a essa primeira realidade, na sua opinião, antes de se fazer a pesquisa, como você acha que os clientes percebem a agilidade no atendimento? Aí ele vai falar: não, eu acredito que nosso atendimento não seja tão bom de maneira ágil, entretanto, não deixa a desejar, né? Ele pode falar ali o que ele acha. Quer dizer, isso é uma hipótese, né? É uma possível resposta da pergunta-problema que desdobrada em objetivo geral e em objetivos específicos. Então, é possível, é o possível resultado do grupo de perguntas que vão compor para responder o primeiro objetivo específico, ou atender melhor ao primeiro objetivo específico, né? Então, é uma opinião, né? Uma opinião em relação aos objetivos de pesquisa. Então, veja, formulação das hipóteses, das necessidades de dados e definição das variáveis e seus indicadores. Então, veja, eu até já, de certa forma, adiantei os indicadores e as variáveis quando fiz essa pergunta, né? Então, os indicadores eu já expressei aqui, inclusive está na pergunta, né? Então, isso aqui é o indicador. Agora, as variáveis são as escalas, né? Que vai do 5 ao 1. Então, pode variar, né? Pode variar da percepção 1 ou da percepção 5 até a percepção 1. Então, pode variar. Então, a variação ela está relacionada a escalas. Quais são as escalas, né? E quais são a quantidade de variáveis que você vai optar, o tipo e a quantidade que você vai optar em colocar na sua pesquisa, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, mais para frente, quais são os tipos de escalas mais utilizados em pesquisas de mercado, ok? Então, aqui respondendo também, então, as variáveis e os seus indicadores. Necessidade de dados. Isso aqui faz parte da pesquisa exploratória. Então, os dados dessa pesquisa, elas vão vir somente da pesquisa de campo? Ah, sim, Flávio, vai sim, só da pesquisa de campo. Ora, será que os dados para essa pesquisa ou para essa investigação também não podem vir com base de pesquisas de observação? Como assim, pesquisa de observação? Sim, você pode, de repente, instalar uma câmera na sua loja para perceber o comportamento
satisfatório ou não satisfatório dos seus clientes. Então, aí, os dados dessa pesquisa não viria somente da aplicação de questionários, mas sim também de pesquisas de observação. Então, o que você precisa aqui nesta primeira fase é perceber de onde virão os dados, né? Qual será ou quais serão as origens dos dados, né? Que se comunica diretamente com a segunda parte, que é a fonte de dados das pesquisas, né? Então, veja, aqui nós já falamos, nós já começamos a tratar do tipo de pesquisa que nós vamos fazer e dos métodos e dos. Então, veja, aqui nós já falamos, nós já começamos a tratar do tipo de pesquisa que nós vamos fazer e dos métodos e das técnicas de coletas de dados. Então, quais podem ser os tipos de pesquisa? Só vou avançar um pouquinho e depois eu volto. Quais podem ser os tipos de pesquisa? Você pode ter pesquisas exploratórias, né? São pesquisas que você vai conhecer o assunto. Então, as pesquisas exploratórias, elas podem ser trabalhadas com base em livros, em pesquisas passadas, elas podem ser por meio de pesquisas secundárias, né? Pesquisas exploratórias podem ser adquiridas por meio de diálogo, perguntando para as pessoas, para os funcionários, né, o que eles acham do comportamento dos clientes. Então, a pesquisa exploratória, em tese, é uma pesquisa que ela antecede a pesquisa descritiva survey, né? Então, a pesquisa survey é a pesquisa de campo. Então, antes de você fazer a pesquisa de campo, de coletar dados primários, você faz a pesquisa exploratória, que é a fase de conhecimento do tema. É muito importante saber sobre a temática antes de fazer uma pesquisa. Então, veja, é importante, antes de fazer uma pesquisa de atendimento, estudar sobre atendimento? Claro. Claro que é importante. É importante, então, antes de executar uma pesquisa de mercado, elaborar um questionário, você estudar sobre esse assunto, você baixar alguns artigos científicos, entrar em alguns sites de consultorias de pesquisa de mercado, conhecer como que eles fazem, conhecer os comportamentos dessas empresas, saber as variáveis, os indicadores que você pode encontrar em alguns artigos científicos. Claro, essa conversar com os principais funcionários operacionais, você traz alguns vendedores e começa a dialogar com eles. Aí, o que vocês acham? O que vocês acham que os nossos clientes aqui pensam sobre o atendimento? Você consegue ter uma percepção? Você está fazendo uma investigação, você está buscando informações antes de ir para campo. E esse conjunto, esse esforço que vocês têm, ou que vocês podem ter, antes de elaborar um instrumento de coleta de dados, pode agregar em muito na elaboração do documento final. Por quê? Até então você ia fazer de maneira instintiva, né, com base somente nos objetivos. Mas agora, depois de ler muito, depois de conversar muito, você já amadureceu mais. E aí você vai fazer uma pesquisa muito mais assertiva, né? Então, eu estou mostrando aqui os tipos de pesquisas mais utilizados. Tem vários outros, viu, pessoal? Tem vários outros. Eu estou utilizando aqui estou expondo aqui os mais utilizados. Então, você tem aqui a pesquisa de campo, né? E tem também a pesquisa de observação, que eu já havia apontado um pouquinho antes ali. Então, nesse caso aqui, tem que se ver o tipo de pesquisa que vocês vão colocar e os métodos e as técnicas de coleta de dados, né? Então, eu reservei alguns tipos de levantamentos aqui, né, de pesquisas de campo, né? Aqui antes, alguns levantamentos de pesquisas exploratórias, só para a gente complementar, já falei aqui alguns, mas, né, pesquisa bibliográfica, pesquisas documentais, os levantamentos estatísticos, né? Já pesquisas já feitas, levantamentos de experiências, estudos de caso,
observação informal. Então, praticamente, eu já tinha, só para não deixar o slide aqui de lado, eu já tinha praticamente falado sobre esse assunto aqui, né? E os métodos de pesquisa survey, né? As pesquisas de campo, né? Podem ser entrevistas pessoais, né? Que aí tem uma conotação qualitativa. Pode ser entrevistas por telefone, que também tem uma conotação qualitativa. Quando falamos de entrevista, nós estamos falando de um instrumento de coleta de dados, nós estamos falando de roteiro como instrumento de coleta de dados, né? Então, com perguntas abertas, com perguntas mais profundas. Quando nós falamos sobre questionário, nós estamos falando de um instrumento de coleta de dados com perguntas fechadas, né? Com abordagem quantitativa. Então, aqui você pode fazer um questionário pessoal, né, em loco, você pode fazer um questionário pelo correio, você pode fazer questionários digitais, né, utilizando aí várias plataformas, links, apps, sites, né, a melhor forma, né? E você pode ter também a observação formal, que foi essa que eu mencionei aqui, né, de você colocar aí, utilizar recursos tecnológicos para perceber comportamentos. Isso aqui é extremamente interessante também para uma pesquisa de mercados, né? Métodos, né? Como está sugerindo aqui, né? No passo a passo para a elaboração da pesquisa. Então, veja, agora, claro, na parte de... Opa, desculpe, vou voltar aqui um pouquinho, né? Então, aqui nos métodos e nas técnicas de coleta de dados, você já começa a definir o como você vai operacionalizar, né? E aqui também tem as amostras, não é objetivo aqui falar sobre nada relacionado à estatística, né? Mas é importante você perceber qual é a amostra e qual é a amostragem, né? Você precisa saber se você quer utilizar uma amostragem probabilística ou uma amostragem não probabilística, né? Decidindo isso, vai influenciar diretamente na sua amostra, né? Se você utilizar aqui uma amostragem probabilística, é de praxe, né, você utilizar 95% de nível de confiança e 5% de erro amostral. É de praxe, né, usar esses percentuais, não é obrigatório, né? Quanto maior o seu nível de confiança, mais credibilidade tem a sua pesquisa. Quanto menor o erro amostral, maior credibilidade tem a sua pesquisa. Então, você tem que analisar esse tipo de correlação e interesse que você tem na pesquisa, né? E aí, aqui nós já começamos a trabalhar, de certa forma, orçamento, cronograma de execução, né? Quando que será feito a pesquisa? Quantas pessoas estarão envolvidas nesta pesquisa, né? Onde será feito? Onde e quando será feito? Quais são as preocupações de gargalos? O que pode dar errado se for em campo, se for pessoalmente, né? Se for pessoalmente, você tem transporte das pessoas, você tem alimentação, você tem a identificação, você tem o roteiro discursivo, enfim, você tem a uniformização, pode ser por camiseta ou por crachá, né? Você tem a verbalização, a capacitação. Então, você tem que fazer um planejamento muito detalhado para que você não se surpreenda com nenhum tipo de intempéries que pode causar prejuízo, tanto para o contratante como para você que está executando a pesquisa, né? Então, você tem que fazer um checklist, detalhar com o máximo de pontos possíveis para não se errar, né? E aqui, claro, você vai fazer a escrita, né? A redação, né? Do projeto de pesquisa de mercado junto com a proposta de pesquisa para o seu contratante. Veja, até agora nós estamos falando sobre o que fazer primeiro e o que fazer depois. Então, para fazer uma pesquisa de mercado, você tem que apresentar muitos detalhes para o seu contratante para que a sua pesquisa de mercado seja aceita e, claro,
depois para que você consiga dar um retorno eficiente de resultados para o seu cliente, né? Ou para o contratante, né? Eu estou falando aqui cliente contratante, dá uma misturadazinha, é como se você fosse uma empresa terceirizada fazendo uma pesquisa de mercado, e aí sim você trata a pessoa, a empresa como um contratante, como cliente, né? E aí na visão da empresa que está recebendo a sua prestação de serviço, o cliente é aquele que consome o produto ou o serviço, né? Então, aqui para a execução da pesquisa, você tem a preparação de campo. Eu já fiz aqui já alguns apontamentos sobre ela, né? A construção ah, do pré-teste, a reformulação dos instrumentos de pesquisa. O que é construção do pré-teste? É você pegar um grupo pequeno, com perfil daqueles que você quer de fato aplicar o seu instrumento e operacionalizar isso. E aí, você vai notar se o instrumento de coleta de dados que você está utilizando, se ele é longo demais, se tem perguntas que o respondente não entendeu, se você tem algumas perguntas que você precisa explicar. Então, veja, esses são gargalos comuns em pesquisas de mercado. Quando você tem muitos gargalos e muitos erros de instrumento de coleta de dados, não é porque você é inexperiente, é porque cada público é, responde a um tipo de pesquisa. Então, você pode ter públicos com grau de instrução elevado, públicos com um grau de instrução baixo. Você pode ter uma heterogeneidade nisso. Você pode ter uma mistura de pessoas cultas com pessoas sem instrução. E aí você tem que ter a percepção de escrever um instrumento de coleta de dados ou perguntas de modo que uma pessoa com muita escolaridade e outra com pouca escolaridade consiga interpretar e responder rapidamente. Então, onde você identifica isso? No pré-teste, né? E aí, no pré-teste, provavelmente você vai precisar reformular. Você vai precisar reformular perguntas, você vai precisar reformular escalas, você vai precisar reformular a quantidade de elementos da escala, você vai precisar, depende, reorganizar a, a colocação, a hierarquização das perguntas, né, a enumeração delas, você vai precisar, de repente, trocar elas de lugares, uma ou outra, porque na hora que você fez a pergunta, não fez sentido uma em função de outra. Então, você acaba sendo pego em muitos erros primários. Você pode julgar como primários quando você faz o pré-teste. Então, é extremamente importante fazer pré-teste. É claro, a impressão dos documentos, né? A formação da equipe de campo, o treinamento das pessoas, como já havia mencionado, é muito interessante e importante você treinar mesmo aqueles que vão aplicar o instrumento de coleta de dados, todos estarem alinhados, todos informados e informatizados também, né? Então é muito interessante a preocupação com esse momento. E é claro, a distribuição do campo. Alguns elementos aqui, né, se aplicam apenas quando a pesquisa é em loco, né, é física. Outros não se aplicam aqui quando a pesquisa é digital. E aí, quando é digital, você tem que se preocupar com a conexão da internet, com a tecnologia do seu PC, né? Com a veracidade dos dados repassados sobre os respondentes, né? E-mail, telefone. Você tem que fazer um cabeçalho autoexplicativo. De repente, você tem que gravar um vídeo para apresentar a pesquisa antes dele responder. Depende de público para público. Então, quando você está fazendo uma pesquisa digital, claro que alguns exercícios aqui eles têm que ser adaptados, né? Então, quando estamos em campo, né, digamos assim, você tem que se preocupar com o momento da coleta, né? Vai ter prancheta, não vai ter prancheta, tem que tomar cuidado com canetas sobressalentes, né? Identificar o crachá, se o nome está certo, né? Enfim,
tem que se preocupar aqui com todo o momento de campo, detalhes, né? Depois da pesquisa feita, aí, claro, quando ela é uma pesquisa de campo, né, física, com impressão de papel, com prancheta, com aquela coisa, né, corpo a corpo, vai ser necessário digitar, vai ser necessário fazer o processamento disso, né, analisar e interpretar. A interpretação é indiferente se ela está sendo feita de maneira digital ou física, você vai ter que fazer interpretação de gráfico a gráfico, quando for pesquisa quantitativa. Né? Gráfico a gráfico, você vai ter que fazer uma análise abaixo do gráfico, detalhando com riquezas de detalhes. Se possível, em alguns casos, você pode fazer até analogias com pesquisas secundárias. Né? Você, digamos, fez uma pesquisa hoje, há 3 anos atrás, foi feita uma outra pesquisa, e você pode aproveitar e depois fazer uma analogia, né, dos dados daquela pesquisa antiga com essa nova. Isso é enriquecedor para quem está assistindo a apresentação. Né? Então, muito interessante. É claro que quem contratou a sua pesquisa quer uma conclusão e quer recomendações. Nenhum contratante quer receber os resultados de uma pesquisa de campo, os gráficos analisados, sem uma conclusão e sem apontamento. Ninguém quer. Não tem fundamento nenhum e justificativa nenhuma se apresentar só os gráficos da pesquisa de campo, sem uma discussão sobre o que deve ser feito. Né? E é claro que ali, no final, né, você vai fazer a entrega do relatório final impresso ou digital, se for digital, muito bem diagramado, né? Se for impresso, com muito cuidado, com encadernamento, né? E aqui, só invertendo um pouco, porque eu já tinha falado sobre o que deve ter aqui na apresentação, na elaboração, né? Em via de regra, todas as apresentações são feitas presencialmente, em momentos de pandemia, por meio de conferências, né? O cuidado em encontrar o gráfico certo é fundamental, né? Gráficos de pizzas, geralmente eles apresentam variáveis que não possuem correlações, né? E gráficos de coluna para apresentar um crescimento, comparação de um crescimento entre um período e o outro. Então, é muito interessante estudar gráfico, viu, pessoal? Saber qual é o gráfico adequado para cada tipo de pergunta. Isso aqui é muito importante, né?